Em relação a essa questão de empoderada e tal, eu acho que também é uma coisa assim que está tão forte, né? De mulher empoderada, que às vezes a mulher ela fica tão presa em ser essa mulher uau, incrível, que ela deixa coisas valiosas passar, né? Assim, deixa de lado, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje a gente está inaugurando uma nova temporada, um novo formato do nosso podcast, um novo jeito. Você vai ver aí coisas diferentes, novas e interessantes. Então a gente está iniciando aqui e como esse marco inicial desse novo tempo no nosso podcast da Mentalidade Empreendedora, a gente quis inaugurar em grande estilo, trazendo quem? As nossas digníssimas para esse podcast. Então, né, sem mais delongas, você já está vendo todo mundo na mesa aqui, cada um vai se apresentar então. Eu sou o Pedro Quintanilha, se você está vendo a primeira vez, muito prazer. Né? E temos aqui também Eu sou o Marcos Eduardo. Eu sou a Flávia Quintanilha. Eu sou a Daniela. Show de bola. E somos... né, a mentalidade empreendedora aqui. Isso aí. Somos a grande família. E hoje, o assunto de hoje, né, é um assunto interessante. Esse podcast está indo ao ar, temporizando ele aí, né? Ele está indo ao ar, né, na terça-feira. Sempre toda terça vem um novo episódio. E especificamente esse está indo no dia 8. Dia 8 é o dia... 8 de março, 8 né? de março é o dia das mulheres, né? O dia da mulher. Né? Então, assim, de forma prática, né, o Dia da Mulher é todo dia, mas aí existe lá esse marco e tudo mais para se comemorar esse dia, e especificamente nesse dia a gente decidiu trazer as nossas esposas aqui, né, nesse papo para essa mesa que normalmente, né, é ocupada, né, por Duduzeira e por mim, né, Duduzeira sempre puxando as conversas aí e tudo mais. Hoje a gente trocou um pouquinho nesse quesito aí, para a gente poder trazer e escolhemos trazer nossas esposas aqui para a gente poder bater um papo sobre isso, sobre essa relação, né, de marido, mulher, trabalho, filho, como a gente coordena essas coisas, como que a gente coordena essa vida e como a gente escolheu também trabalhar, porque eu e o Dudu, nós somos sócios, Flávia também é nossa sócia na Mentalidade Empreendedora e a Dani não, né? Então a gente escolheu também trabalhar e trazer essa visão junto da visão delas aqui, trazendo essa visão da Dani como alguém que escolheu trabalhar e ficar, né, cuidando dos filhos e da casa, escolheu dedicar a sua vida para essa atividade. Flávia que escolheu fazer as duas coisas, de também se dedicar, mas coordenar o trabalho e também qual que é os desdobramentos, dificuldades, desafios que existem em tudo isso, questões também internas, né, o que passa na cabeça, o que ouve, o que fala, o que vê sobre essa opção. E bater um papo sobre isso, né? Então, já trazendo para a mesa aí essa conversa, né? Quero ouvir vocês. Vamos lá, cara. Qual que é a visão de vocês sobre trabalho e família? Como que vocês enxergam isso? Quero começar aí ouvindo de vocês isso. Bora? Bom, eu acho que o primeiro ponto assim, que é legal a gente considerar é que não existe certo e errado, né? Existe o que faz sentido para cada família, né? Eu sempre comento isso com as pessoas, para tudo, né? Maternidade, né? Existe sempre aquilo que faz sentido para aquela família, né? Então, às vezes, para a pessoa é lindo dormir, fazer cama compartilhada com o filho, para outra é horrível. Então, vai do que cada um acha que é bom, né? E não tem regra, né? Eu e Pedro, a gente sempre sonhou em ter uma empresa junto, né? Então, esse sempre foi um objetivo. E a gente também, em relação à questão dos filhos, a gente quis esperar ter os filhos no momento que a gente conseguisse conciliar tudo isso, né? Então, a gente foi ter filho com 6 anos, né, amor, de casado. E foi num momento muito bom, porque a gente realmente conseguiu conciliar, né? A gente já estava com a empresa e já estava no momento da empresa que eu conseguia trabalhar de casa, né? Porque no início não era possível, né? Por conta das demandas. No início, eu lembro lá, vendia tudo e tal, e depois que eu fiquei mais nessa área administrativa, financeira e evento, fica mais fácil eu conciliar e fazer de casa. Então, deu bem certo nesse sentido, né? Lógico que tem os desafios, né? Porque trabalhar de casa com criança, acho que todo mundo percebeu isso aí na pandemia, né? Que trabalhar de casa com criança fazendo barulho, aí do nada a criança entra, grita e chora, e tudo acontece, né? Então, é desafiador, sim.
mas é uma coisa que me faz feliz, eu me sinto completa, né, dessa forma, e tem dado certo pra gente, né? Assim, né? Quando a gente casou, eu e Dudu, a gente, assim, quis ter uma base familiar fortificada, uma estrutura familiar mais, como posso dizer, que desse uma condição de vida para os nossos Sim. filhos legais, entendeu? Eu trabalhava numa escola como professora, fiz faculdade de pedagogia, tudo isso. Só que, tipo, quando a gente resolveu ter filho, foi uma escolha nossa, ele trabalhar, ele ser o provedor da família e eu ficar em casa Sim, com as crianças, dedicada ali. dedicar. Uhum. Na época foi com a Elisa, que também foi na mesma época que com vocês, 6 anos de casada, Sim. que a gente teve a Elisa, né? Aí agora a gente tem o Beni. É desafiador, assim, porque eu tenho que comandar tudo e, tipo, tem as brigas, que eles brigam, são crianças, né? Faz parte, né? Faz parte da vida, mas assim, a gente tenta conciliar. Eu tento conciliar tudo. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, né? Na parte de arrumação, porque eu sei que se fosse assim, não sei se eu daria conta de fazer tudo ao mesmo tempo, mas assim, eu tenho conseguido dar conta de arrumar para a escola, dar banho, cuidar e ter um tempo de qualidade com eles Sim. também, entendeu? Coisas assim que a gente gosta de ter com eles. A gente mora perto da lagoa, a gente leva na lagoa para eles brincarem. E ter esse caminho assim foi uma escolha nossa, né? De eu ficar em casa, de me dedicar 100% para eles, ficar 100% com eles e ele trabalhar fora, né? Foi uma escolha nossa, foi em comum acordo. E eu acho assim, é uma experiência muito legal, né? De estarem com eles, de viver aquilo. É uma coisa que eu não me arrependo, assim. Sim. Isso é muito legal, né, em Dani, assim, porque a gente que está de perto com Dani, a gente vê que ela é feliz e realizada, né? Porque é muito ruim quando a mãe faz essa escolha e ela é frustrada, né? Porque às vezes a sociedade julga por tudo, né? Então, assim, se você para de trabalhar por causa dos filhos, a pessoa fala, abriu mão de tudo por causa dos filhos. Aí, se você também trabalha fora, meu Deus, botou a criança na creche e trabalha fora. Então, sempre vai ter alguém para julgar, apontar o dedo. E existem várias pessoas que decidem por um dos dois caminhos e ficam mal, né? Se culpando, se cobrando, né? Sofrem, né? Quantas mulheres abriram mão e cuidam dos seus filhos, mas não são realizadas, né? Ficam ali, poxa, abri mão da minha carreira e tal. Então, assim, o legal que eu acho na Dani é que você vê que ela está realizada, né? Ela é feliz com a escolha dela, né? Então, acho que isso é muito saudável, porque você passa isso para as crianças naturalmente, né? E tem eu conheço pessoas que cresceram, tipo, com as mães falando, eu abri mão de tudo por você, que não sei o que, meio que jogando na cara, né? Então é bizarro isso, assim. Assim, foi uma escolha nossa, realmente. Não vou negar que no início, assim, foi muito difícil, foi muito complicado, porque eu já estava acostumada com uma rotina de trabalho fora. Sim. Uma rotina toda de acorda cedo, vai para o trabalho, tem todo aquele lance, né, de você já está acostumada há muito Sim. tempo a trabalhar fora. E, assim, para mim, em relação à questão de ficar em casa com eles, não foi nem... Assim, foi complicado no início, mas como eu já trabalhava com criança, então foi, assim... Eu fui adaptando as coisas que eu já fazia. Foi uma continuação, com meus né? filhos, sim, com meus filhos. Eu continuei o que eu já fazia fora de casa, trabalhando com filho de outras pessoas, com os meus filhos, entendeu? Muito legal. E, assim, eu não me arrependo um minuto de ter abrido mão, de ficar com eles, dedicar o tempo para eles, entendeu? É muito gostoso e não faria tudo novamente por eles. Muito legal. Legal. Muito bom. E olhando, né, para essa realidade que a gente vê, né, da própria sociedade, você botou um ponto aí interessante, né, Flávia, na mesa, que é o seguinte, não tem certo e errado, mas as pessoas julgam, né? Então, vocês já tiveram isso? Vocês já sofreram alguma coisa? Alguém falar? Já teve alguma situação assim que aconteceu
de forma direta, né? Falando, você abriu mão ou não, te julgar por essa escolha, por essa opção. Você já passou por isso, Dani? E você, Flávia, teve alguém que falou, você tem que dar conta, não sei o quê? Eu tive dentro da minha própria família que teve pessoas que falaram para mim que você vai ficar dependendo de marido, vai ficar dependendo de dinheiro de marido, você é uma pessoa independente, vai ficar dependente de marido para fazer tudo, dinheiro para tudo. Falei, gente, primeira coisa, não é dinheiro do meu marido, é dinheiro da minha família. Então, tipo assim, foi uma escolha nossa, eu abrir mão de trabalhar fora para cuidar dos nossos filhos. E isso foi uma coisa que eu tive julgamento dentro da minha própria família, entendeu? De pessoas falarem, você está abrindo mão de ter sua liberdade financeira para poder ficar dependendo do seu marido. Isso foram coisas que falaram para mim, entendeu? E sempre rola, e tipo assim, e vem de pessoas que você, cara, assim, magoa, porque você fica assim, poxa, eu estou fazendo de tudo para dar o melhor para os meus filhos, sabe? E a pessoa vem, me julga, falar isso, que eu vou ficar... querendo ou não botar no mal da palavra, você é uma pessoa imprestável, encostada. É como tipo assim, eu acabei me sentindo dessa forma, né? Mas aí eu me apeguei em Deus, eu falei, não, eu não aceito isso para minha vida, eu não sou assim, foi uma escolha nossa, foi uma escolha da nossa família, ter esse estilo de vida, entendeu? De eu ficar em casa com os meus filhos, entendeu? É complicado, porque, como a Flávia mesmo falou, julgam você, entendeu? O tempo todo. E você, Du, como que você vê isso assim, como marido, essa composição, sua visão mesmo de construção da família, como que é isso e essa relação, você com a Dani? Conta um pouquinho. Não, de fato, como ela falou, né, a gente decidiu isso, né, e de uma forma racional, né, um pouco racional como eu sou, até de uma certa forma, uma decisão e uma confirmação para isso, né, que, por exemplo, né, tipo assim, o salário que ela ganhava no trabalho, eu meio que ganhava em 3 dias de trabalho, entendeu? Em 1 e-mail. Então, assim, eu falava, cara... Não vale a pena, né? A gente vai, cara, engravidar, vai ser aquela loucura danada, né? De certa forma, o trabalho consome aquelas horas, 8 horas por dia dentro do CLT, né? E olhando, né, aquele investimento, né, sobre aquele tempo, e aí olhando o que a família toda gerava, falava, cara, eu consigo, né, a gente consegue aqui, né, você se ausentando das suas funções de trabalho, né, da tua carreira especificamente, e trazendo isso, né, e se dedicando à criação dos nossos filhos, né, de certa forma, racionalmente, acaba sendo muito mais lucrativo e, logicamente, traz muito mais benefício, né? Cabeça do cara de finanças, né? Dividendos que vão vir a partir da sua dedicação à construção do futuro maior dos nossos filhos. Sim, é infinitamente maior do que... Sim. Muito bom, cara. Não, mas é uma coisa que a pessoa tem que parar para avaliar, né? Porque às vezes a pessoa, tipo assim, sei lá, ela ganha um salário, aí ela vai botar o filho na creche e vai pagar o mesmo valor, entendeu? Então, assim, você está pagando tudo que você recebe para outra pessoa cuidar do seu filho, né? Sim. Então, às vezes, não compensa mesmo, né? E, assim, eu aceitei isso também porque eu já trabalhei em creche, cara, que eu ficava com pena. Era bebê de 6 meses, bebê de 8 meses enfiado dentro de uma creche de 8 da manhã, 5 horas da tarde. Que a mãe acompanhava a evolução do filho pela agenda. Seu filho hoje engatinhou, seu filho hoje falou não sei o quê, seu filho hoje... Entendeu? Eu acompanhei isso de perto. Eu falei, gente, eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero. Eu não quero acompanhar a evolução do meu filho por uma agenda de escola. Entendeu? Porque, cara, falava assim, seu filho hoje falou a primeira palavra, seu filho hoje falou isso, seu filho hoje comeu isso, seu filho hoje engatinhou, seu filho hoje deu os primeiros passos. E você não viu. Perdeu, né? Passou. Você perdeu. E são coisas, para mim, que eu não quero perder. Que é uma coisa que não volta mais. O primeiro passo do teu filho, a primeira palavra do teu filho, se você não vê agora, você não vai ver mais. Já era. Entendeu? Você não vai acompanhar seu filho crescer.
Por quê? Você enfia ele dentro de uma escola de 8 da manhã às 5 horas da tarde. É. E um bebê de 6 meses, de 7 meses, entendeu? Sim. Então eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha família, eu não vou fazer isso com os meus Sim. filhos. Total Entendeu? sentido. Aí foi até para uma escolha também pelo trabalho dele, porque ele viajava muito, eu não podia ir, eu não podia ficar, porque eu tinha um horário a cumprir, eu tinha uma carga horária a ser cumprida. Sim, Um eu trabalho, não podia acompanhar, eu né? não podia acompanhar. Ele viajava e ele queria que eu fosse. Eu falei, cara, mas eu não posso, eu trabalho, eu tenho compromisso. E foi uma coisa também que acarretou toda essa questão da gente ficar assim mais junto, entendeu? Dele ter a família perto dele, nos eventos que ele vai, entendeu? Porque... Até porque eu sempre tive, né, essa liberdade de tempo, né? Então, naquela época, isso 16. 15, 16, né? A 15 gente pra já 16. viajava bastante e tudo mais, né? Então, era evento sempre, né? Talvez pelo menos 2 meses em São Paulo, né? Então, tinha toda essa pegada, né? No caso, o dinheiro acabava não sendo o problema, só que ela tinha essa limitação pelo cumprimento do trabalho, né? Então, tudo isso fez com que a gente, nesse momento, aí, no caso de quando a gente planejou Elisa, para poder fazer esse movimento, entendeu? E é muito doido, né? Porque existem formas da gente poder coordenar, né? Então, vocês escolheram trazendo essa dinâmica familiar, onde a Dani se dedicou exclusivamente para a família, né? E a gente escolheu que Flávia estivesse empreendendo junto, né? Que também era um caminho, né? Um outro caminho, né? Porque eu acho que é uma perspectiva interessante, é que essa solução foi a solução que vocês encontraram para a configuração familiar de vocês. Né? Eu acho que esse é um ponto legal também, até para a galera que está ouvindo a gente depois, né? Cara, os caras estão falando, a mulher não tem que trabalhar, né, cara? Doideira isso, né? E eu acho que isso é uma perspectiva que vale. E também, do outro lado, vai ter gente pensando o quê? Mas também ela pode, tereréu, né? Sempre vão ter dos dois lados vão ter, né? Sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Vai ter alguém falando, mas porque na realidade mas beleza, cara, se a pessoa construiu uma vida que, infelizmente, e de verdade, isso que você falou, Dani, de acompanhar a vida da criança pela agenda, cara, para mim é infeliz, entendeu? Sim. É uma infelicidade. Uma coisa que a gente realmente também nunca aceitaria. Cara, se a pessoa precisar, né, fazer isso, beleza, cara. Beleza, se ela precisar, ela tá numa condição que ela de fato não consegue, beleza, não tem o que fazer, né? Você vai trabalhar e vai ter que cumprir e vai fazer. Agora, dentro da minha concepção também de vida, olhar para essa realidade é também uma coisa que a gente escolhe falar assim, não, isso não. Eu não aceito pra isso. Pra gente, né? isso também não é negociável, né? Isso, e tendo a perspectiva, né, de tudo que a gente traz aqui na mentalidade empreendedora, que você, a partir da mudança da sua mentalidade e da estrutura com que você faz negócios, constrói negócios, você pode construir um negócio, um tipo de negócio que seja capaz de adaptar seu estilo de vida e você realmente acomodar a sua vida dentro de um negócio que te traga mais vida e não te tire, né? Então, isso é uma coisa que para nós é muito forte e que é um fator crucial. E para isso, você pode escolher caminhar dentro de uma perspectiva onde, né, o marido ou a mulher estão no mesmo projeto, dentro de uma perspectiva onde cada um assume um papel dentro dessa perspectiva, ou você pode também trazer o seu parceiro para dentro do teu projeto, né, e construir isso junto. E eu quero ouvir um pouquinho mais dessa sua perspectiva também, né, amor? Que você às vezes fala, né? Começou minha gincana aqui, né? A Flávia fala da gincana dela, né? Começou minha gincana, né? Que é, cara, tá cuidando também dos 2 filhos dentro desse ritmo e ainda ocupando função executiva dentro da empresa, direcionando pessoas e caminhando dentro dessa perspectiva. Eu quero também te ouvir um pouquinho sobre isso também, se você já ouviu críticas, já ouviu pessoas falando, por que e tal, faz assim, faz assado, trabalha demais em algum nível, né? Como que é isso? Como que você vê isso e como que você enxerga e funciona assim? Eu acredito muito assim que o primeiro ponto é realmente a gente avaliar o que é prioridade, né? Como vocês pararam para avaliar. O que fazia mais sentido era ela estar com o tempo mais livre para que pudesse
aproveitar o que de fato era prioridade, vocês estarem juntos enquanto família, né? E para a gente foi assim também. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fiz ciências contábeis, né? E naquele momento ali eu podia prestar concurso e tal. E eu falei, cara, Pedro está fazendo de tudo para ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? E aí eu vou fazer um concurso e vou prender a gente num lugar? Eu falei, não faz sentido nenhum, né? Então foi quando eu comecei a focar realmente em todo o meu aprendizado de finanças e tudo mais, em botar para a empresa, né? E o Dudu falou aí do salário lá de Dani, eu lembro que eu ficava doida com... Eu ralava o mês inteiro para ganhar um salário, Pedro mandava um e-mail e cada vendinha que ele fazia, a comissão da empresa era o meu salário. Eu falei, pô, isso está injusto. Mas, enfim, fiquei algum tempo trabalhando e fazendo as coisas do Mentalidade à noite já, né? Até que o Mentalidade pudesse me pagar o que eu recebia lá, né? Porque a gente não queria dar aquele desfalque financeiro naquele momento. A gente não tinha filho ainda, então ainda tinha como estar nessa loucura, né? E aí depois foi quando a gente realmente já estava dentro da empresa e tal, e aí foi totalmente focada ali. E em relação a essa questão de dar conta, é porque é o que eu sempre comento, assim, quem está perto de mim sabe o quanto as coisas que eu faço na empresa me fazem me sentir viva, né? Então, eu comento que se eu tivesse que abrir mão de tudo, e ficar o tempo inteiro em casa, eu ia ser um pouco infeliz nesse sentido, né? Porque eu sinto falta, né? Então, por exemplo, agora a Chloe está com 3 meses, eu estou com a minha demanda bem reduzida, mas eu fico puxando da Tati, tipo, não, me dá a folha aí, que eu vou pagar a folha, que não sei o quê, porque vai me dando agonia, né? Eu sou muito agitada, então, nesse sentido, assim, eu tem hora que eu falo para Pedro, eu vou surtar. Mas, assim, se eu não tiver aquelas coisas para fazer, eu fico agoniada, entendeu? Então, assim, já é característica minha isso, né? Então, mas eu também não abriria mão daquilo que Dani falou, né? De estar ali 100%, né? Então, a gente não tem babá, né? Eu tenho uma pessoa também que me ajuda com a casa, mas as crianças, quem cuida sou eu mesmo, ali no dia a dia, e dá banho, prepara para a escola, almoço, é a famosa gincana que eu falo para Pedro. Aí Tati, às vezes, me manda mensagem, amiga, aí, tá ganhando ou tá perdendo? Porque é uma loucura, né? Ainda mais agora. Antes era só gincana com não. Agora é gincana parando, dando mamar de um lado, dando comida pro outro no outro. É uma loucura, assim. Depois fica melhor quando o Chloe começar a ir pra escola, vai ser 2. Imagina. Aí a gincana é pior. É porque você bota comida para um, que um vai comendo sozinho, aí o outro não quer comer. Quer comer o quê? Só ovo. Aí a mãe fica doida, entendeu? Porque desafio, tem né? que dar comida para criança ir para escola. Porque aí termina que é banho em 2, é uniforme para 2. É doideira. É lanche para 2, é mochila de 2. É tudo duplicado, é tudo né? muito louco. Mas a gincana é gostosa. Faz parte, Vale a né? pena, né? Aí quando dá o horário, é tipo assim, ufa, foi pra escola, deu tempo. Conseguiu. A gente fica lá o portão vai fechar! O portão da escola vai fechar! A gente fica botando terror nele. Pra ele é excelente. Aí, tipo assim, aí bota na escola, corre pra fazer tudo que tem que fazer nesse período de escola. Pra buscar no final do dia. Hoje, assim, antes, quando era só Noah, era um tempo que eu tinha totalmente dedicado pra empresa, né? E agora eu tenho Chloe lá nesse momento. Então, assim, quando ela faz uma boa soneca, eu consigo focar ali já nas coisas da empresa. Quando não, aí eu vou trabalhar um pouco à noite, né? Então, a gente tem essa coisa também de colocar eles para dormir cedo. A gente gosta disso, porque a gente tem um tempo nosso e tal. Eu acho muito importante, né, esse tempo do casal. Então, e aí, às vezes, é o tempo que eu vou conseguir, ao invés de ficar com o Pedro vendo um seriado, fazer as coisas da empresa que não deu para fazer à tarde, né? Então, a gente vai indo assim. E é uma coisa que eu sempre falo, é um dia de cada vez, né? Se você parar para pensar, como que vai conciliar 2 crianças, empresa, tudo, você fica doido. Você fala, não vou conseguir conciliar. Mas aí você vai vivendo um dia de cada vez e vai dando certo, E aí, assim, existem momentos que são mais intensos, né? Tipo evento da empresa.
né? Que aí é a semana inteira completamente envolvida, além do final de semana. E aí a rede de apoio é super bem-vinda, né? Vovô e vovó salvam, porque aí dá aquela moral com as crianças, né? E ajuda muito. Mas a gente tá dando certo, assim, pra gente. E sem negociar isso também, né? De estar ali presente, educando, formando eles, né? Isso. Eu penso assim que essa construção, ela é uma sucessão de escolhas, né? E é assim, porque cada configuração familiar, cada configuração, né, é fruto das nossas escolhas, não adianta, né? Então, no nosso caso, a gente escolheu se planejar para ter os filhos, né? Ah, Pedro, mas e se vocês não tivessem planejado, né? Não sei, a gente ia ter que lidar com aquilo ali, com aquela realidade, né? No caso de vocês, a mesma coisa. Vocês se planejaram, né? A gente pensou sobre isso. A gente família, para nós, né? Como aqui, falando em nome de nós quatro, que a gente tem bastante intimidade, inclusive, né? Para nós, família é um alto valor, né? Então, toda essa dinâmica de construir algo, né? Um negócio que suporte a nossa família é algo que para nós é importante. E pelo fato de ser importante, a gente prioriza, a gente se planeja, a gente projeta futuro, né? Então... Inclusive, eu até li uma frase, até te mostrei, né? Eu não sei de quem é a frase, mas eu achei bem interessante. Que a gente não escolhe a família que a gente nasceu, né? A gente não pôde escolher, não foi uma escolha nossa. Mas a gente escolhe a família que os nossos filhos vão ter, né? E eu falei, cara, muito forte, porque é exatamente isso, né? Cara, que família eu quero que os meus filhos tenham, né? Isso. E todos nós aqui tivemos, inclusive, problemas, né? Familiares, né? Desafios que a gente precisou lidar. Eu acho que como todo mundo, né? Todo mundo tem, ninguém nasce num ambiente perfeito. Os nossos próprios filhos vão ter problemas, até com tudo, né? Outros problemas, né? Mas vão ter também que lidar com os problemas de nascerem dentro de uma realidade diferente, muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que essa perspectiva ela é uma perspectiva importante também de posicionar, porque a gente vai citando, né, e até lida e divide, né, com quais são as dificuldades que a gente tem. E eu tenho, assim, um ponto que eu quero trazer até para o podcast, um pouco de, talvez, panos quentes em algum nível, né? De não parecer, tipo, cara, que como se a gente tivesse... Ah, vocês estão reclamando, pô, vocês têm gente que ajuda, vocês têm rede de apoio, mas não sei o quê, tararel. Beleza. Por quê? Porque a gente escolheu construir isso, né? A gente pagou um preço e segue pagando um preço para construir essa realidade, né? Uma realidade que suporta uma pessoa que ajuda a gente e que a gente possa se dedicar a cuidar dos nossos filhos. Uma realidade em que a gente tenha pessoas que possam nos ajudar dentro de um processo de caminhar isso e dessa construção. Então, assim, eu acho que é importante, né, a gente posicionar e trazer, inclusive, isso como um ponto de possibilidade, cara. Para quem está vendo a gente, né? O que a gente quer gerar com esse podcast aqui? Cara, o que a gente quer gerar... É possível, né? É isso, é conversa sobre esse tema. É possível você construir um negócio que sustente o seu estilo de vida. Se a gente tivesse tido um filho, por exemplo, quando a gente casou, era outra realidade. Exatamente. Completamente diferente. A gente não tinha com várias questões. A gente não ganhava bem, por exemplo. A gente não tinha como ter uma pessoa em casa. Ia ser uma loucura eu parar de trabalhar, porque a minha renda era importante, né? Então, assim, era outra realidade, completamente diferente. Mas a gente construiu... Né? Eu sempre falo isso também, porque às vezes a pessoa olha e fala exatamente o que o Pedro falou, né? Ah, mas para você é fácil, tipo, para a Dani é fácil, né? tem tudo na mão. não sei o quê. Só que não é bem assim, né? Quando a gente começou, não era assim, a gente não tinha nada. O que a gente tem, a gente construiu junto, exatamente, né? E assim, né, se a gente tivesse filho, logo assim que a gente casou, ia ser muito complicado, porque Dudu trabalhava numa lojinha de celular, fazendo manutenção de computador. Entendeu? Que estrutura familiar a gente ia dar para uma criança? Não tinha uma estrutura familiar. Ia estudar o quê? Numa escola pública, porque a gente não ia ter condição de bancar uma escola particular, de uma escola boa, entendeu? Então, foi uma coisa que eu falei com ele. Vamos nos planejar
o momento certo, ideal para ter o filho, foi quando veio a Elisa. Com 6 anos de casado, a gente estava com uma vida mais estruturada, uma família mais estruturada, uma casa mais estruturada. Sim, era outra realidade já, uma outra né? realidade, entendeu? Porque eu sei que a gente ia dar conta, a gente ia conseguir porque a gente sempre quis dar o melhor para os nossos filhos. Tipo assim, o que a gente não teve na infância, na adolescência, na nossa vida, a gente quer proporcionar para eles, entendeu? Um bom estudo. Não é que a gente não teve bom estudo, a gente teve bom estudo, a gente Dentro daquelas possibilidades que a gente tinha, sim, que os pais podiam dar a os gente. nossos pais podiam dar, a gente teve bom estudo, porque eu estudei em boas escolas públicas, mas foram boas escolas. Dudu também, entendeu? Desde muito novo, ele já trabalhava. Dudu, quando adolescente, quando criança, para ajudar a mãe, ele já vendeu até picolé na praia, entendeu? E assim, foi uma estrutura de vida que a gente estruturou, dar para os nossos filhos. Vamos estruturar a nossa vida, vamos estruturar a nossa família, estruturar a nossa casa para depois a gente ter filhos, entendeu? Bom, e como que vocês enxergam a mulher nesse lugar, nesse espaço de planejar, de pensar a família mesmo? Vocês como mulher, cara, a gente fala muitas vezes da mulher, né? E existe essa coisa, né, da mulher empoderada e tudo mais. Qual que é a visão de vocês sobre isso, sobre esse poder da mulher? O que é para vocês o poder da mulher? Bom, para mim está muito relacionado à questão de ser sábia, né? Eu acredito muito nisso, né? Que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? É até algo bíblico. E é uma coisa que eu chamo mesmo essa responsabilidade para mim, né? Então, hoje eu trabalho, né? Tenho meu salário e tudo mais, mas a gente junta tudo, né? Mas eu não tenho essa preocupação, assim, de bancar, como é que é a palavra? De prover, né? Não é uma responsabilidade minha, assim, por mais que eu tenha hoje um salário, não é minha responsabilidade, entendeu? É total de Pedro. Então, assim, como que vai pagar isso, aquilo, enfim, é ele que se vire como que vai pagar, entendeu? Porque não é minha função. Bem assim mesmo. Eu sou a pessoa que pago as contas lá em casa, porque eu sou a organizada, mas, assim, não tem essa preocupação com qual dinheiro vamos pagar. Não é uma preocupação minha. A gente não tem esse negócio, né? A gente escolheu não ter isso, né? Tipo, meu dinheiro, seu dinheiro, né? Sim. Tem gente que eu vejo que divide, separa, divide, né? A gente escolheu fazer diferente. A gente, cara, é um dinheiro só. Sim. A gente tem um dinheiro aqui, nosso, da família, né? Dani pontuou isso também, né? Como um ponto, né? Cara, isso aqui, é tudo em cima junto, disso aqui a gente vai administrar. É uma conta só, é tudo junto. Mas aí, quando eu falo Flávia assim de não ter essa preocupação, é exatamente assim, por eu entender que esse papel de prover não é meu, né? É um papel dele. E assim, o que eu entendo que é meu papel é essa questão mesmo, assim, de administrar a nossa casa, né? De cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos. É uma coisa que eu chamo para a minha responsabilidade, né? Ele coopera, né? Ele tem o papel dele como pai, mas eu entendo o meu papel como mãe, né? Assim, dessa logística mesmo, essa gincana de banho, comida, tal, ensinar ali o dia a dia, né? Falou tal coisa, responde, ensina, castigo, correção, sabe? Então, assim, eu entendo que esse é um papel meu, né? Apesar de ter ele ali o tempo inteiro, super presente nesse sentido, é uma coisa que eu chamo para mim a responsabilidade, né? Sim. Assim como a Flávia falou, né, eu também busco pegar para mim essa responsabilidade. Ele provê o alimento, ele provê as coisas, o dinheiro para pagar a conta, para pagar as coisas, ele trabalha para isso. Então, o meu trabalho é o quê? Manter a casa, manter as crianças, entendeu? Tipo assim, arrumar, cuidar das crianças. Tá brigando? Senta, conversa. Fala com ele, não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não é coisa que se faça. E, tipo assim, ir encaminhando botando as crianças, assim, na linha, caminhando junto com elas ali para ajudar a educar. Ele ajuda
muito. Sempre que eu preciso, estou no corre de almoço, de escola, ele dá banho em um enquanto eu estou arrumando o outro, e sempre ele tem. Mas quando ele não pode, eu faço tudo. Você entende que é seu papel ali, o né? meu papel, entendeu? Hoje eu não posso. Ok, eu vou dar banho nos dois, boto os dois dentro do chuveiro, dou banho nos dois, arrumo os dois, desço com os dois e ele leva para a escola. Entendeu? Até porque, assim, a autonomia ainda eu não tenho de dirigir, por medo mesmo, porque eu tenho carteira, mas isso vai acabar, em nome de Jesus. Para não ficar nessa dependência dele de, preciso levar para a escola, leva para a escola, busca na escola, porque é complicado. Para mim, isso tem sido complicado. Foi o quê? Depois daquela batida lá? Foi depois da batida, eu travei. Traumatizou. Eu travei total, porque eu bati com a Elisa dentro do carro. Eu travei total, eu não consigo botar a mão no carro, eu travei, não adianta. Mas eu vou buscar quebrar esse trauma, né? Porque se tornou um trauma na minha vida. Mas eu estou buscando quebrar esse trauma, agora eu vou buscar autoescola de novo para poder fazer as aulas práticas e tudo mais, para poder perder o medo, para poder ganhar confiança de novo. E, tipo, e tirar um pouco dessa responsabilidade dele, de ter que levar para a escola. Porque quando ele não pode buscar, eu tenho que pegar minha rede de apoio, que é meu pai, para buscar as crianças na escola. Quando não tem, eu vou de Uber, tendo um carro em casa. Entendeu? É complicado isso para mim. E assim, eu vejo que isso me incomoda, é uma coisa que ainda me incomoda muito, porque foi um trauma que ficou. E eu estou tentando quebrar isso para poder ter essa liberdade também para ele, né? Para ele não ficar tão na dependência de ter que fazer isso, entendeu? Em relação a essa questão de empoderada e tal, eu acho que também é uma coisa assim que está tão forte, né? De mulher empoderada, que às vezes a mulher ela fica tão presa em ser essa mulher uau, incrível, que ela deixa coisas valiosas passar, né? Assim, deixa de lado, né? Então, às vezes, o ser a mulher empoderada sei lá, tipo, eu faço, eu domino, eu trabalho fora, não sei o quê. E aí, quando a gente vê, começa, às vezes, uma crise no relacionamento, porque ela tomou um papel no relacionamento que não era dela. Às vezes, ela deixou passar, como o Dani falou ali, né, coisas básicas do filho, porque ela tinha que ser a mulher empoderada, que estava na rua, fazendo, acontecendo. Né? Então, acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa postura e essa posição, assim, né? Eu me considero uma mulher empoderada, mas para mim empoderamento é isso, né? É eu cumprir o meu papel da melhor maneira possível, é eu formar filhos saudáveis, é eu ter uma família estruturada, né? Então eu acredito muito nisso, assim, porque às vezes a gente fica tão preso a esses, enfim, termos, né, que vai surgindo e que estão na moda e tudo mais, e a gente fica tão em busca disso que às vezes a gente deixa de lado aquilo que, de fato, tem que ser prioridade, né? E uma coisa que eu vejo nesse ponto, né, a minha visão como homem especificamente, é que às vezes a mulher, ela com esse desejo, até, né, um desejo de querer dar conta de tudo, né? Tipo assim, cara, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta de tudo. E aí, às vezes, ela se coloca em situações e emoções que acabam criando problemas, né? Desnecessário, né? Né? Eu preciso, né, cara, eu preciso fazer aquilo, tudo, pá. E chega num momento que, às vezes, como você falou, cara, um relacionamento ali deixa passar ou não pede ajuda, né? Ela perde aqueles mínimos detalhes da vida, né? De dar, tipo, atenção ao marido, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ser assim, aí deixa o marido de lado, entendeu? São coisas que acontecem, que eu vejo que acontecem. Porque a mulher, ela pega esse rótulo de mulher empoderada e esquece que tem uma família, que tem uma vida, que tem coisas ali que não é cabível a ela fazer. Entendeu? Mas ela toma para si isso. Tem coisa que a gente tem que delegar, né? Não tem para onde correr, né? A gente tem que fazer aquilo que é prioridade e o que é secundário a gente delega, né? Isso é muito importante. E, às vezes, a mulher ela tem essa coisa de querer abraçar o mundo, né? Então, eu quero ser a melhor esposa, a melhor mãe, mas a melhor
funcionária, melhor empresária, mas eu quero estar fitness, meu Deus, fui dormir, acordei a noite inteira para mamar, mas 5 horas da manhã eu tô aqui na atividade. Tipo assim, alguma coisa você não vai conseguir dar conta, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, entender que a gente não vai dar conta de tudo, né? Que a gente não é Mulher Maravilha, inclusive a Mulher Maravilha nem filho tinha. Nem marido. Né? Entendeu? Então, assim, a gente às vezes fica querendo ser a Mulher Maravilha, mas ela não tinha isso não, meu filho, para dar conta. Não tinha. Então, era fácil para ela estar bela, né? E lutando lá, só fazendo as coisas. Porque não dá para ser tudo, né? Então, assim, é importante. Por exemplo, o que é mais importante para mim? Cuidar dos meus filhos ou cuidar dos serviços da minha casa? Cuidar dos meus filhos. Então, eu vou delegar alguém para fazer isso pela minha casa. O que é mais importante? Fazer tal coisa ou, né? Assim, então, é importante a gente avaliar essas coisas e ter clareza que a gente não vai dar conta de tudo, né? Porque senão a gente surta. Ou aquilo que tu falou, vai querer dar conta de tudo e não vai conseguir, né? E aí começa a deixar de lado aquilo que é importante, e se né? sacrifica, né? E o Sim. fato dela se sacrificar acaba sacrificando tudo que está em volta. E aí o que ela acha que está fazendo, achando que está mandando bem, no final das contas está mandando mal. Sim. Porque no final das contas tudo que está em volta acaba sofrendo pelo fato dela própria estar sofrendo. Porque aí quando ela não consegue fazer aquilo que ela delegou para a vida dela para ela fazer, ela fica frustrada. Ela acaba descontando nos filhos, desconta no marido. Por quê? Porque ela se frustrou e não conseguiu fazer aquilo que ela própria delegou para a vida dela. Entendeu? E é complicado isso, porque ela vai seguir nesse caminho se frustrando toda vez que ela quiser fazer uma coisa que não é, tipo assim, um momento dela fazer. Legal. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, vocês têm aí, né, a gente tem a mentalidade empreendedora, né? Não só a empresa, né, que é o nome da nossa empresa, mas a gente escolheu também ter a mentalidade empreendedora, né, como pessoas, né, ser pessoas com essa mentalidade, independente de qual projeto esteja empreendendo, seja um negócio, dentro de casa, tudo mais, né? A Dani tem a mentalidade empreendedora, né? Está empreendendo a família, empreendendo ali a vida dia a dia dos filhos, tudo mais. A Flávia tem a mentalidade empreendedora nesse aspecto, em todos nós aqui. Agora, e para aquela mulher que está lá do outro lado, hoje é Dia da Mulher, ela está lá do outro lado assistindo a gente e ela está falando assim, cara, meu marido não tem a mentalidade empreendedora. Eu não tenho dentro de casa uma pessoa que chega junto comigo. Eu não tenho uma rede de apoio. O que você fala para essa mulher que está lá? O que vocês falam para essa mulher que, cara, ela ainda não construiu. Ela está num processo. Ela está buscando construir essa realidade diferente. Né? E ela tem que lidar com questões que são questões também desafiadoras, né? E principalmente se ela não tem um companheiro ou alguém junto ali que compra essa ideia, né? de formação, de construção, né? Porque, obviamente, é muito mais fácil quando a gente tem dois juntos andando com um comum acordo, né? E quando não existe isso, até existe desacordo, o que vocês diriam para essa mulher nesse Dia da Mulher, de dica, de conselho, de insight? Se você estivesse sentado com uma amiga hoje aqui, ela está falando assim, amigo, olha, que legal, acho muito legal a forma como vocês pensam, como vocês vivem. Discordo disso, discordo daquilo, tá, tudo bem, não tem problema nenhum discordar de uma coisa ou de outra, nada de errado. Agora, como eu posso construir, ou começar a construir essa mentalidade empreendedora dentro da minha casa ou da minha carreira e tudo mais? O que vocês falariam para essa mulher? Bom, eu acho que o primeiro ponto assim, é realmente entender que ela e o marido são um time, né? E para mim, é o principal, assim, porque às vezes a gente vê muito casamento que eles estão como se estivesse jogando futebol, né? Um contra o outro, né? Então, até quando está numa discussão, aí fica naquele sentimento assim de eu venci, né? Eu ganhei e tal. Então, acho que o primeiro ponto é entender que vocês são um time, né? Eu sempre comento isso, né? Na verdade, é uma partida de frescobol, porque ganha quando a gente junto não deixa a bola cair,
né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, entender isso. Ah, mas meu marido pensa diferente. Não importa como ele pense nesse momento. Entenda que você não está contra ele, tá? Vocês são um só, vocês são um time. E aí eu acredito que o diálogo é muito importante, né? Então, começa a trazer para a mesa isso, né? Então, senta com seu marido, conversa, né? Faz planos, né? Avalia quais são as expectativas dele, as suas, os sonhos, para que vocês consigam juntos chegar num comum acordo, né? Porque a partir do momento que a gente casa, não tem os meus sonhos, os meus objetivos, né? Isso acaba, né? Agora a gente é um, é o sonho e o objetivo da nossa família, da gente junto, né? Então acredito que isso também é importante, assim, trazer isso para o marido, trazer, né? Outra coisa que eu acho legal é não desvalorizar o marido, né? Diminuir. Então, se você tem filho, nunca tirar o seu marido, tipo, sei lá, ele chamou a atenção do filho, e você fala, pô, nada a ver, não sei o quê. Né? Se você não concordou, vai depois, conversa com ele em particular. Achei que você foi duro, ou achei que você foi mole ali naquela situação e tal. Né? Então, assim, para que os filhos entendam o papel do pai, mesmo que você olhe naquele momento ali e ache, pô, não concordo e tal, nunca fale isso na frente dos seus filhos, né? Sempre entre vocês e vai trazendo mesmo para ele, conversando, compartilhando e alinhando, né? Acho que o alinhamento familiar é muito importante. Assim, eu acho que vocês têm que buscar sempre, como a Flávia falou, a conversa, o diálogo, bota na mesa. A nossa situação é essa, a gente tem isso, vamos fazer uma planilha, vamos fazer um planejamento para poder organizar a nossa vida, organizar as finanças. E como mesmo a Flávia falou, nunca diminuir o marido. Brigou, evita, cara, é uma coisa que eu não gosto de fazer lá em casa. Tipo, dormir brigado. Cara, não me faz bem. Quando acontece isso, eu não fico bem no dia seguinte. A gente não fica bem. Eu procuro conversar, se entender antes de dormir. Que é uma coisa que eu acho fundamental, é você evitar, tipo assim, dar brecha para a coisa desandar. Entendeu? Porque quando você faz isso, o dia seguinte você não acorda bem, o dia seguinte não flui bem, a coisa não flui, entendeu? Eu não gosto, é uma opção nossa, a gente não dorme brigado em casa. E buscar também, eu gosto disso, busca fazer fazer um curso, alguma coisa em conjunto. Esse curso é legal, uma coisa legal, para poder a família crescer junto, né? Porque é importante, não adianta só um lado da moeda querer fazer crescer, querer fazer acontecer, entendeu? Porque a moeda tem dois lados. Muito legal o que você falou, eu lembro até num dos nossos encontros agora, dos últimos encontros que a gente fez de mentorados, né? O Planning Day. Foi muito legal, porque os mentorados, eles ganham isso como um presente, né? A galera da mentoria lá ganha um Planning Day, a cada 6 meses eles têm direito a um Planning Day, né? Que é um dia onde a gente reúne a nossa galera para um evento que, na época de pandemia, aconteceu online, mas a gente gosta que seja presencial. E a gente sempre abre a opção do convidado ir na metade do preço, né? O convidado do mentorado vai na metade do preço do que o ticket para quem iria caso a pessoa não estivesse na mentoria ou qualquer coisa do tipo. E a gente incentivou, no último, né, a galera a trazer o marido, a esposa, mesmo que não tivesse num projeto, né, um parceiro ali, ou parceiro de negócio direto, sócio, ou marido e esposa, e deu uma galera, assim, com um casal. E foi muito legal, porque algumas pessoas, inclusive, falaram isso no final do evento, a gente colhe, né? Pô, o que foi de valor e tal? E aí uma pessoa virou e falou, né? Um dos casais lá falou, poxa, há anos que eu sonhava que o meu parceiro pudesse participar de algo que tivesse dentro desse mundo, né? Porque o mundo digital, né? O nosso mundo que a gente vive, é um outro mundo, é um mundo paralelo, né?
E, cara, a pessoa, às vezes, ela entra e mergulha, ou a mulher, ou o esposo, ela entra ali, muitas vezes, e começa a falar de um monte de coisa diferente e tal, e aí a pessoa se empolga, né? Se empolga, e aí, cara, que legal, tô vendo isso. E aí a pessoa que é o parceiro dela ali de vida, às vezes cara, não acompanha, porque é um outro mundo, você tá inserido ali, você tá dia a dia vendo. Aí começa, às vezes, a ser um embate, né? Cara, e a gente já viu diversos términos, né? Por causa disso. Começa a dar choque. Dá choque, né? Cara, não te entendo, não sei o quê, você só quer saber disso, parece uma loucura. E aí, é uma doideira isso. E aí o que acontece? Quando aconteceu isso, especificamente no último Planning Day que rolou, que um casal levantou e falou, cara, agora, pra mim, valeu esse evento porque a minha esposa tá aqui comigo. Né? Então, tipo assim, porque ela me entende. Porque tá entendendo o meu universo. Entende esse universo, entende esse ambiente, né? E isso foi uma coisa assim que eu achei, cara, excelente, muito bom você ter botado esse ponto, Dani, que de fato, cara, quando a gente inclui... mas não vai trabalhar comigo, cara, não interessa, inclui, entendeu? Não é porque não vai trabalhar que ela não pode estar, ou eles não podem ter estar conversa, né? exatamente sobre esse assunto, né? Porque aí, ao invés de você ganhar um opositor, você ganha um aliado dentro de casa, né? Que vai sonhar os sonhos da própria família e incentivar, né? Até porque, assim, quando você tá num grupo, como a gente tá aqui, vocês vão conversar sobre o assunto, eu vou ficar aqui, ó, boiando na maionese. Sim. A pessoa não vai entender. A pessoa vai se sentir deslocada, a pessoa vai ficar, às vezes, vai sentar, vai mexer no celular, vai fazer outra coisa. Por quê? Eles estão conversando sobre uma coisa que eu não domino, sobre uma coisa que eu não entendo, entendeu? Aí, quando você busca trazer seu parceiro para dentro do seu negócio, para dentro do que você vive, a pessoa vai conversar, vai fluir, vai entender. Tem muita coisa que Dudu faz que eu não entendo. Mas eu pergunto. Vai ser isso, Dani. Pode ficar tranquilo que tem um monte de coisa que ele faz que eu também não entendo, não. Faz parte. Não, mas assim... As coisas do Duduzeiro Cara, mas eu pergunto. Eu pergunto por que isso, como faz isso. Com certeza. O que é isso, o que é aquilo. Aquelas planilhas loucas que ele mexe lá agora, que ele tá mexendo, eu não entendo nada. Você fala, só pergunta o que gera. Gera o que é isso aí? Eu só olho pra ele e falo assim, tá perdendo ou tá ganhando? Mas isso é bem legal, né? Eu acho que eu entendi há uns anos atrás o conceito da autorresponsabilidade, né? Isso trouxe para mim um comportamento ativo de poder, né, ao invés de esperar as pessoas mudarem, esperar que o universo mude e que aconteça aquilo que eu quero, mas eu trabalhar de forma ativa para que isso mude até em outras pessoas, né? Eu acho que você entendendo isso, né? Você mulher que cara, está no digital, né? Não só a mulher, mas até o marido também, se for numa versão, né? Se for ao contrário. Mas, como esse episódio especificamente é voltado para a mulher, é buscar fazer isso, cara. Ver um evento, poxa, mas meu marido não entende marketing ou não entende desenvolvimento pessoal, né? A gente acaba falando muito com terapeutas, coaches, né, profissionais né, hipnoterapeuta, o que seja. Cara, busca incluir ele. Cara, vê um evento que vai acontecer, planeja, fala, cara, poxa, tem esse evento aqui, ele vai acontecer em 1 dia, 2 dias. Cara, vá lá de forma ativa, né? Verifica, logicamente, se seu marido não vai estar trabalhando naquele dia específico e comunica, olha, poxa, eu comprei aqui o ingresso para a gente participar junto, não sei o quê. Começa a incluir, né? Não espera, não fica na expectativa de que isso vai acontecer num estalar de dedos, né? Ou que se você não ajudar ele, que ele vai mudar também da mesma forma que você está mudando, né? Que infelizmente acontece muito isso. A pessoa entra nesse mar de conhecimento, né? Do desenvolvimento, do marketing de um modo geral. A pessoa fica imersa nesse conteúdo por meses, por ano, né? De certa forma isolado. Então todo mundo que está em volta sem saber o que está acontecendo. E depois a pessoa fica chateada porque ninguém mudou, né? Ninguém entende, né? Ou também, tipo assim, poxa, mas, cara, já era para ter aprendido. Não vem comigo, não me acompanha, né? Ou já era para entender tudo que eu sei. Cara, olha para trás, vê a quantidade de treinamento que você fez, vê a quantidade de cursos que você passou para você saber o que você sabe hoje. Não adianta você querer
cobrar do teu parceiro que ele vai entender tudo que você sabe, que ele vai, de fato, ter todo esse conhecimento em um estalar de dedos, né? Ou em uma aula que esse cara vai assistir do YouTube que você mandou para ele, cara. Não vai. Qual é? E aí, trazendo esse conceito de autorresponsabilidade, é o quê? Você, de forma ativa, buscar essa ajuda, né? Essa mudança, incentivando, né? Comprando treinamentos e assistindo junto, comprando mentorias e participando junto, comprando imersões e participando junto, que vai chegar uma hora que ele vai sentir o gostinho, vai ver que o negócio é bom, porque o negócio é bom. Ser picado pelo bichinho, né? Porque o negócio é bom, cara. Só que não experimentou ainda, né? Às vezes por umas restrições do que vê, né? Objeções, crenças, preconceitos do que vê. Olha, às vezes fala, ixi, aquele cara ali é esquisito, né? Pô, aquela fulana ali é esquisita. E naturalmente cria essa armadura, né? Essa blindagem contra tudo que você está buscando de conhecimento e fica, né, de forma isolada. Quando você traz isso de forma ativa, você consegue ter essa pessoa aí junto com você, caminhando junto. Muito bom, excelente. Então, para a gente fechar o nosso tempo aqui, o que essa pessoa que está vendo a gente deveria fazer? O que vocês acham que ela deveria fazer? O quê? O que vocês acham? Vamos lá, vamos botar na mesa aí. Bom, vamos coisa prática. O que é essa pessoa que está vendo a gente, que está flertando com o digital? Né? Tem ali uma mulher que está vendo a gente nesse dia especial. Né? Tem um homem também vendo, mas tem uma mulher ali que está vendo, ouvindo a gente, ouvindo agora. A pessoa está na academia agora, está correndo, está dirigindo. Né? O que essa pessoa deveria fazer agora? O que vocês acham? Vamos lá. Eu acho que primeiro se inscrever aí, né, no podcast para continuar ouvindo conteúdos como esse. Boa! Então, se inscrever no podcast é uma tarefa prática aí para você. Dona Dani, o que essa pessoa deveria fazer, Dani? Vamos lá. O que ela deveria fazer é se inscrever no Revolução da Recorrência. Opa! Para conseguir. Então, beleza. Deixa link aí nos comentários aí para fazer o plano lá dos 21 e depois se inscrever na Revolução da Recorrência. Excelente. Muito boa a tarefa. Duduzeira. Vamos lá, para fazer o kit completo? Vamos lá. O que essa pessoa deveria fazer? Se inscrever no podcast, já se inscreveu. Já marcou o plano lá com os nossos consultores para poder embarcar na Revolução da Recorrência. E agora, Duduzeira? Perfeito. Você vai compartilhar esse podcast com mais pessoas e você vai fazer o seguinte também, você vai fazer mais uma coisa, que é o quê? Tirar um print, né, ou tirar uma foto e postar lá e marcar a gente, para a gente saber que você veio especificamente desse podcast. Então, tira o print agora, se você tiver no celular, tira uma foto aí se você tiver no computador, no YouTube, e marca @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, Daniela Robaina. Acho que @Flávia T. Quintanilha. É isso aí. Muito bom. E aí a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, poder estar ali, né, conversando e falando Se com você. você esqueceu os deles, é só marcar @PHM Quintanilha. Entendi, né? Então, se vocês esqueceram, é só marcar @PHM Quintanilha, tudo certo. Tem uma coisa importante também que essa pessoa deveria fazer. Além de fazer tudo isso aí. Sabe o quê? Chamar o marido ou a esposa para escutar esse podcast. Boa. Senta e senta com seu marido, com sua esposa e escuta esse podcast junto. Escuta de novo, né? Porque às vezes você vai de querer novo. mandar o link, vai falar assim, escuta aí, marido, escuta aí, parceiro. Não. Sentar para escutar junto. Não fica tipo indireta, né? Assiste isso aí, ó. Mandei direto. E o trabalho ativo, como que eu acabei de fazer, é o quê? É trazer essa pessoa. Porque não adianta mandar, né? Vou ficar mandando um monte de link, cara, a pessoa não vai assistir. Não tem faz um evento, esse mesmo desejo seu. Prepara pipoca. Faz um jantarzinho pro marido. Aí. Bota o podcast na mesa. Aí tem um momento a dois, tem aquele momento dos dois juntos ali, ó. Show de bola. E escutando o podcast. Escuta o podcast e depois já engata já
né? O que acontecer daí, depois você nos agradeça no Instagram, tá bom? O que surgir daí, depois é só agradecer no Instagram e tá tudo certo, beleza? Show de bola? Maravilha, gostaram dessa ideia? Sim, né? muito bom. Então tá bom, então maravilha. Galera, então a gente está fechando aqui o nosso episódio especial do Dia da Mulher, né? Um dia aí muito legal e trazendo aí as nossas esposas. E depois eu quero ouvir seus feedbacks de vocês, falando, pô, gostaram desse formato? Será que a gente vai ter mais? Vamos ter mais podcast com as meninas aqui junto com a gente? O que vocês acham dessa ideia? Né? Comentário. Onde é que comenta o podcast? No YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, você pode comentar embaixo do vídeo, né? Se você quiser elogiar a gente, pode elogiar. Eu gosto muito de receber elogio. Crítica você manda só no e-mail mesmo, assim, entendeu? Crítica no privado, né? Você elogia em público, critica no privado. É assim que funciona a boa convivência da vida, entendeu? Então você critica, manda um e-mailzinho lá, suporte@mentalidade, você pode, suporte@mentalidadeempreendedora.com.br, você pode mandar críticas e sugestões, a gente está aceitando sempre, tá bom? E especificamente elogios e comentários, você pode deixar aí embaixo, marca com 5 estrelas, tudo que tiver aqui coisa boa assim, você traz coisa boa. A gente gosta de coisa boa, de coisa, né, joinha, negócio de dislike, não gosto não, só o like. Quer dar o like? Dá o like. Joinha, dá um dislike? Não faz isso não. Guarda pra entendeu? você, guarda não gostou, guarda pra você. É isso aí, entendeu? Não gostou, manda no privado. Né, mantém um ambiente saudável, um ambiente, né, interessante, né? Então, assim, beleza, E eu gente? acho que é importante também dar parabéns para as mulheres, né? Pelo dia de hoje, parabéns. né? Parabéns aí a mulheres. todas as mulheres por esse dia e por tudo que a gente é todos os dias, né? E que você entenda que você não precisa ser a Mulher Maravilha, mas que, de fato, você dê o seu melhor todos os dias, né? Muito bom, excelente. Fechamos. Galera, grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até. Até.